Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que é muito sensível e que me atinge nevralgicamente. É por isso que eu vou falar dele aqui numa forma de refletir a respeito desse tema com vocês e de forma alguma fechar alguma conclusão, porque eu acho que é um assunto que ainda tem muito que ser discutido para a gente poder concluir, mas por se tratar de algo muito sensível e que, do meu ponto de vista, atualmente vem sendo discutido, eu quis trazer aqui para conversar um pouquinho com vocês. A primeira vez que eu falei em comunicação para mulheres ou comunicação sobre mulheres, como as mulheres se comunicam, foi alguns anos atrás, logo que eu saí do mundo corporativo e fui empreender, numa sessão de coach com a Ju Mulato, que na época trabalhava especificamente com mulheres. E ela me pediu para desenvolver na época um conteúdo que fosse específico para essas mulheres que ela atendia. E aí eu comecei a escrever um conteúdo, enquanto eu escrevia eu estava com a panela de pressão no fogo, fazendo feijão. Eu tinha acabado de sair do mundo corporativo, mas eu continuava trabalhando de casa. Então era muito normal eu produzir, eu escrever, eu fazer coisas enquanto eu cuidava da casa. E nesse dia uma coisa muito clara ficou na minha mente gravada. Nós mulheres temos muitos papéis. E a gente tem muitos papéis porque a gente dá conta sim de administrar esses papéis. Nós temos biologicamente uma estrutura, um equipamento que é preparado para dar conta de muitas coisas. Então, para nós é natural escrever um livro enquanto a gente está com uma panela de pressão, tomar conta dos filhos enquanto a gente tem uma reunião de trabalho e está pensando na estratégia que a gente vai usar nessa reunião. A gente consegue fazer isso, a gente consegue pensar, como eu brinco, em várias caixinhas ao mesmo tempo. Coisa que o homem, também biologicamente falando, não está equipado para fazer. O homem, naturalmente, ele pensa em uma coisa por vez. Então, para a mulher, é mais natural pensar em muitas coisas. Porém, a gente tem que pensar que foi muito recentemente que a gente conseguiu inverter um pouco essa ordem, né, que sempre nos foi imposta de servir o homem, de ter um papel na relação de serviço mesmo, de ser mãe, de ser esposa, de fazer comida, lavar louça, cuidar da casa, mas não ter opinião, não estudar, não poder estudar. Eu vi recentemente e até indiquei para vocês a série Anne with an A. Quem não assistiu ainda, é uma pérola, faço favor de ver na internet. E ela fala muito sobre como as mulheres eram tratadas nessa beirada do século, né? Do século XIX para o século XX. Isso era muito comum. As mulheres queriam, algumas, né, mais com a cabeça mais aberta, como era a Anne e a melhor amiga dela, Diana, até queriam ir para a faculdade, mas os pais não admitiam, porque as meninas eram treinadas e educadas para encontrar um bom marido, fazer uma boa família, serem boas parideiras, terem o corpo perfeito. E uma série de exigências que a gente foi se acostumando a ser obrigada a ter e a fazer. E essa virada que a gente deu nas nossas vidas, nas nossas carreiras, na estrutura social como um todo, é muito recente. Então a gente ainda está encontrando algumas formas de fazer melhor algumas coisas que antes a gente fazia de um jeito. E uma dessas coisas que eu acho que a gente ainda não encontrou o jeito certo, né, que é o caminho do meio de fazer, é nos comunicar. E especificamente no mundo corporativo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque bem recentemente eu comecei a refletir sobre os papéis que algumas figuras femininas tiveram na minha vida, especialmente líderes de empresas, CEOs, presidentes, diretoras, tanto chefes minhas, que foram minhas chefes, quanto clientes. E o perfil dessas mulheres é muito parecido. Elas se acostumaram, e aí eu quero crer que a intenção delas não é essa, mas se acostumaram a ter uma fala muito dura. Elas costumam ser, inclusive, muitas vezes mais agressivas e autoritárias do que os próprios homens são. Elas têm um jeito, né? Eu já ouvi, inclusive, essa terminologia para descrever algumas delas, meio trator, de passar por cima sem pensar muito nas consequências. Nas reuniões elas falam mais alto para serem ouvidas, né? Então elas vão perdendo, elas foram perdendo. E aí eu vou falar que eu também, aconteceu isso comigo, eu só me dei conta disso muitos anos depois. Mas eu fui perdendo uma característica minha que é bem preciosa, que é a leveza. Isso geralmente se expressa no sorriso. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu cheguei em São Paulo, nordestina, e tinha obesidade mórbida. Aliás, eu escrevi um artigo agora contando um pouco sobre essa história. Eu vou compartilhar com vocês o link aqui na descrição do vídeo. E o fato é que foi muito difícil mesmo colocar a minha voz para ser ouvida, para ter algum crédito, para ser levada em consideração. E eu tenho a impressão de que eu também caí nesse caminho comum, nessa vala comum, e muitas vezes a gente não percebe
que é justamente de aumentar o tom de voz, parecer mais séria e até brava, sabe? As mulheres que você olha que você tem até medo de tão bravas que elas são. Eu acho que eu fui por muito tempo uma mulher assim, sem me dar conta. Mas enquanto eu estava por trás do computador, eu estava, na verdade, tendo que dar conta de todos os papéis que eu precisava ocupar. No caso, eu não tinha naquela época uma panela de pressão para ficar olhando, né, o barulho, o tempo de cozimento do feijão, mas eu tinha outros papéis em casa e na minha família para administrar, fora os papéis que eu tinha no mundo corporativo. Então, assim, o que eu queria propor hoje nesse vídeo é uma reflexão. Por que nós, mulheres, quando atingimos cargos, né, cargos de responsabilidade alta, digamos assim, eu tenho assistido, né, as matérias, as notícias falando que cada vez mais tem mulheres nos conselhos de administração, na presidência, em cargos de liderança, mas por que quando a gente chega nesses lugares, primeiro, a gente precisa adotar uma rispidez no tom da fala, no olhar, na forma de se comunicar? E segundo, por que a gente compete com as mulheres? Né? Porque esse parece ser também um lugar comum. Eu não sei qual é a sua percepção sobre isso, deixa aí nos comentários se você percebe diferente de mim, mas eu tenho a sensação de que as mulheres no mundo corporativo, especialmente se elas chegam em cargos, né, na carreira de liderança, elas tendem a competir com as outras mulheres ao invés de ajudá-las. Então aqui a proposta que eu venho fazendo nesse vídeo é, primeiro, observe o modo como você vem se comunicando ou como as mulheres ao seu redor estão se comunicando e veja se tem alguma semelhança nisso que eu tô falando. Se você sente de repente que você precisa falar mais alto numa reunião para você ser ouvida, por exemplo, muito provavelmente você está adotando uma comunicação que não é feminina. Né? A mulher ela tem uma linguagem que ela pode ser diferente pela empatia. Esse equipamento nosso é preparado para compreender melhor o outro. Nós somos equipadas biologicamente para sermos mães. Então a gente aprende a ter uma escuta melhor. Mas a gente não está escutando as pessoas quando a gente atinge esses cargos de liderança nas corporações. Por que a gente parou de usar esses equipamentos, que são na verdade virtudes, que os homens inclusive estão aprendendo que é interessante usar? Então fica esse questionamento aqui para você que é mulher e está em cargo de liderança, ou para você que conhece mulheres que adotam esse comportamento e esse perfil. E por que a gente deixa para segundo plano, quando a gente está nessas organizações, a nossa vida familiar, a nossa vida social, a nossa vida afetiva, o nosso lazer? Por que a gente trabalha tanto e tão duramente para provar para as pessoas, do meu ponto de vista, que a gente é tão competente quanto os homens? Sendo que muitas vezes nós somos mais competentes até do que nós mesmas imaginamos. E é muito comum nas mulheres, algo que eu vejo muito pouco nos homens, que é a tal da síndrome da impostora. Né? Então, muitas mulheres, apesar de se sentirem aparentemente seguras com o que elas estão falando, com o que elas estão ensinando, no fundo elas sentem uma grande insegurança, porque esse lugar, esse espaço público de voz, de opinião, de liderança, é um lugar muito novo para a gente estar. Então isso torna a gente vulnerável demais. E aí, para esconder essa vulnerabilidade, do meu ponto de vista, a gente adota alguns mecanismos que são barreiras, né? Que são a voz dura, o jeito duro, a forma de lidar com os conflitos, com as situações de uma forma mais, como é que eu vou dizer? Dura, a palavra é essa. Autoritária, muitas vezes, controladora, inclusive. Então vamos cuidar melhor, primeiro, do nosso jeito, do jeito como a gente se comunica e fala, usar melhor os equipamentos de que a gente é dotada por sermos mulheres, que eu acho que a gente pode usar isso como recurso e não esconder para fingir que isso nos denigre ou deteriora a nossa imagem, e assumir que a gente pode ter o pacote completo. Né? A gente pode ser inclusive bonita, pode ser atraente, não tem problema nenhum, mas também pode ser muito competente, pode ser inteligente, enfim, pode conseguir ocupar cargos tão importantes quanto os homens ocupam e ocuparam historicamente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha promovido uma reflexão aí em você, se você é mulher, e que também tenha promovido uma reflexão em você que é homem, tá? Porque a gente só consegue mudar uma estrutura e o jeito de se comunicar entre nós quando a gente compreende as diferenças históricas que nos explicam, digamos assim, que explicam o jeito que a gente aprendeu que deve ser ou que deveria ser para conquistar um espaço. E eu acho que a gente, enquanto mulheres, nós aprendemos que para conquistar esse direito de falar, esse direito de ocupar cargos de liderança, teria que ser conquistado necessariamente
com uma carapaça muito rígida. E talvez a gente não precise mais dela, porque a gente está fazendo parte de uma grande transformação. Eu espero que seja o início de uma grande revolução que torne o mundo mais compassivo, amoroso, leve e que tenha mais compaixão e respeito às diversidades também, tá bom? Se esse vídeo foi bacana, se te inspirou, se foi relevante, te provocou alguma reflexão, compartilha ele com as pessoas que você gosta, deixa comentários aqui, gosto muito de ler os comentários, eventualmente vou respondê-los, inclusive aqui no YouTube, e eu espero que você tenha gostado e fique atento que em breve tem muito mais, tá bom? Um grande abraço e até já!